Uma coisa que eu sempre prestei atenção, como a infância marca a vida adulta de qualquer pessoa. Então, quando eu era criança, minha mãe contava para mim umas historinhas, uma sequência de historinhas do Areia da Grossa, Areia da Fina, Areia me faz ficar pequenina, que era uma história que os irmãozinhos eles ficavam miniatura e iriam para a terra do imaginário, e sobre que tudo era comestível. Então, para a gente dormir, para ela nos acalmar, ela contava essa história e aí a história, eles eram pequeninos e iriam para o mundo onde tudo se podia comer. Eu não sei, ela conta que também é uma história oriunda da infância dela. Eu vou procurar me informar mais detalhes sobre isso. Mas o ponto é que quando eu me vi adulto, troquei de posição, agora minha filha tem 4, 5 anos e vai dormir e eu sou o pai. Para você ver como marca o que acontece na infância da gente, né? E aí o que acontece? Eu lembrei de que eu ouvia histórias e, e eu falei, puxa, eu preciso criar preciso inventar um tema, uma história, um conteúdo para contar para minha filha dormir. E como eu não lembrava e achei que essas historinhas que eu tinha na infância eram assim limitadoras, né? Porque miniatura de andar em lugares comestíveis era um pouco mais limitador. Eu tive a ideia de reproduzir o tema do De Volta para o Futuro. Eu sou fã da saga De Volta para o Futuro, né? O De Volta para o Futuro um, 2 e 3, aquele filme da máquina do tempo. Eu falei, puxa vida, esse filme é muito interessante porque uma das coisas que eu sempre fiquei intrigado é que, e se nós pudéssemos voltar no tempo, né? Voltar no nosso próprio tempo ou voltar em outra era, outra época, ou avançar no tempo. Então, viagens no tempo era uma coisa que sempre me chamou a atenção. E eu tinha aquele filme De Volta para o Futuro na cabeça e eu falei, puxa, vou inventar historinhas baseado no De Volta para o Futuro para minha filha poder dormir. E aí, então eu fui desenvolvendo, eu adaptei nas minhas historinhas algumas coisas que eu peguei no filme, que tem o DeLorean, né? Quem lembra do filme? Eu vou passar aí uns trechinhos, ó. Apparently, Back to the Future turned 30 this year. That fact is both sobering and an excuse to cover it here on the show. Besides, we're due for a family-friendly episode. Então, você viu que tem o Jay Fox, né, o rapaz do filme, e esse é o De Volta para o Futuro. O mais legal é sempre o primeiro, depois ele fez o segundo e o terceiro. Então, eu peguei, eu fui derivando parte da minha história e na verdade o que eu fiz, né? Eu não tinha, eu peguei, havia o professor e eu era o J. Fox, o Michael J. Fox. Então, mas como eu sempre estudei invenções e pesquisei a biografia de inventores, então eu sempre fui atrás de Leonardo da Vinci, de Thomas Edison, o Tesla, o Graham Bell. Então eu sempre fui procurar a origem das invenções e criei um personagem para essa De Volta para o Futuro que seria o professor Thomas, que na verdade é o Thomas Edison, que foi o inventor da eletricidade, as coisas todas. Eu vou passar umas imagens aí do Thomas Edison para você ver. Então o Thomas Edison, que era amigo do Henry Ford, eu falei que na historinha eu contava que praticamente que o professor Thomas ele não viveu na época que inventaram a eletricidade e a lâmpada. Ele viveu um futuro muito longínquo. E ele na verdade ele voltou no tempo. Então ele estudava as épocas das invenções e ele voltava no tempo no que estava quase que nas pré-descobertas. Ele foi entrando nas empresas ou nas invenções nos momentos onde elas estavam prestes a serem descobertas
e ele participava. Então, no futuro, praticamente ele foi um grande inventor, foi uma pessoa que mudou a humanidade, mas na verdade não era ele. Ele vinha no passado e entrava, por exemplo, o professor Thomas, ele ele não tinha inventado a lâmpada nenhuma, ele não tinha feito nada, então, mas ele sabia que a lâmpada seria inventada, então ele voltava no tempo, comprava a empresa. E como que ele andava no tempo e para levar dinheiro e buscar dinheiro, né? Então, porque se você for 50 anos atrás, ou 100 anos atrás, ou for para frente, as moedas mudam, né? Os países mudam, as coisas elas alteram. Então, eu inventei tudo isso na hora. O professor Thomas andava com ouro, né? Então, se você tem um lingote de ouro, se você tem 500 gramas de ouro, 1 quilo de ouro, ele vale em qualquer época do ano, em qualquer lugar, em qualquer região do mundo. Ouro, você é uma moeda atemporal, né? E assim, ao invés de eu fazer minha filha dormir, ela ficava cada vez mais empolgada em saber o e depois, e o que ia acontecer depois. Então eu acabava, em vez de fazer ela dormir, ela ficava cada vez mais eufórica para saber o próximo capítulo, né? E as musiquinhas tinham até musiquinha que é e eu contava as aventuras do professor Thomas. E isso aí marcou, e até então minha mulher falou na época assim: poxa, escreve, vai colocando os episódios, de repente você transforma isso numa sequência. E os anos foram passando, né? Se a minha filha está com 21 hoje, isso fazem 16, 17 anos atrás. Ainda lembro de muita coisa, mas uma das coisas principais é que havia um tempo real da vida do professor Thomas, e ele havia assim, como ele havia viajado muito para o futuro, para o passado, e ele estava querendo um sucessor para fazer isso, era um segredo, mas ele tanto ele ia para o futuro quanto ele ia para o passado, e ele tinha um tempo central onde a história acontecia. Então ele voltava, ele viajava e voltava com uma base que na verdade era o nosso tempo atual. Então, se nós estamos vivendo em 2018, era a idade onde passava a coisa. E ele o professor Thomas testou várias viagens para o futuro. Porque até então ele só viajava para o passado na historinha. E ele teve, acho que numa viagem há 100 anos para frente, ou cento e poucos anos para frente, e não havia nada. E aí ele foi voltando. Então ele sabia que o mundo ia sumir, ia desaparecer. E aí a história se passava que ele começou a querer buscar o que aconteceu, em que ano que isso aconteceu, que ele queria voltar no que tivesse. Então ele queria fazer uma pesquisa que ele não queria. A história é comprida, isso é interessantíssimo. Mas eu achei importante estar dividindo com você sobre os momentos que marcam a vida da gente e como a gente às vezes perde de transformar momentos simples em momentos interessantes. Eu inventei um personagem, professor Thomas, e ele era riquíssimo porque ele tinha participado de grandes acontecimentos do passado e, e a família dele, ele não casou, não teve filho, era um solteirão, até porque não podia se envolver com ninguém. Ele tinha todo uns personagens secundários, né? Então, queria dividir agora nesse vídeo que eu inventei um personagem baseado, para você ver, o ponto do vídeo é que como a nossa infância marca a nossa vida adulta. Nós ainda, todos nós, você que está vendo agora, você é marcado pela sua infância. Você tem muito mais da sua infância do que você imagina. E uma coisa que a gente vai descobrindo ao longo da vida, que a gente vem reproduzindo muita coisa que teve lá no berço. Isso aqui eu achei fundamental estar dividindo com você, porque a gente muitas vezes reproduz aquilo que teve. Então, quando você fala para uma pessoa assim, poxa, o fulano não consegue dar aquilo que ele não tem, ou ele não consegue dar aquilo que ele não teve. Eu consegui contar historinhas porque eu ganhei historinhas. Então é importante a gente estar assim, sempre se conhecendo,
procurando passar para a próxima geração uma experiência, alguma coisa gratificante. Então, daqui a pouco a gente volta num outro vídeo e até mais. Tchau, tchau.